Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Meu nome é Paulo Blickstein. Como vocês já viram pelo sotaque, eu sou brasileiro. Moro nos Estados Unidos há 20 anos e sou professor na Universidade de Columbia, em Nova York. E um dos principais trabalhos que eu desenvolvo é na área de educação maker, ou de educação construcionista. E eu queria então falar um pouco sobre esse tipo de trabalho, e eu fico muito contente que vocês estejam explorando e trabalhando muito nessa área, e é uma área de grande potencial e grande promessa. Então, a primeira coisa eu queria falar sobre as motivações para o trabalho em educação maker, em educação baseada em projeto, em educação construcionista. E existem três grandes motivações, eu acho. Uma é a motivação de que esse tipo de trabalho de educação maker, de educação por projetos e tudo mais, é importante porque vai ajudar o jovem a conseguir um emprego no futuro. Uma outra motivação é dizer que o país precisa de mais jovens trabalhando com tecnologia e com ciência, porque isso aumenta a competitividade do país. E, finalmente, uma terceira motivação é que o trabalho com essas ferramentas de criação, de expressão, de construção, elas são um instrumento de empoderamento e de aumento do poder de expressão criativa do jovem. E apesar de eu achar que as duas primeiras justificativas são importantes, a questão profissional, de ter empregos no futuro, a questão da competitividade do país, eu acho que a terceira motivação é a mais importante de todas, porque eu não gosto muito de olhar as crianças como recursos humanos para um país se desenvolver ou competir com outros países, e também não gosto muito de olhar as crianças somente como futuros trabalhadores, mas também como seres pensantes que existem no aqui e no agora e que precisam aprender coisas relevantes, né? Nem tudo é aprender para o futuro. Existe o aprender para o agora, né? E acho que hoje a gente vê muitos jovens, por exemplo, engajados na luta contra a mudança climática, né? Ou em favor da conservação ambiental e da redução das emissões de carbono e tudo mais. Então, esses jovens de hoje que estão lutando contra essas coisas, contra a desigualdade, contra uma série de coisas, eles estão interessados no hoje, no agora. E não são jovens que a gente pode dizer assim, vamos aprender isso para o futuro. O hoje ele é cada vez mais importante e o jovem quer atuar no hoje e no agora. Então, eu acho que essa última justificativa para a educação maker, que é a justificativa da expressão, da expressividade, do empoderamento do jovem, da criança, eu acho que é o mais importante. E essa escolha de qual é a motivação que está levando a gente adiante é uma escolha fundamental, porque ela determina o currículo que vai ser escrito, ela determina como o professor vai ser formado, ela determina como os espaços vão ser desenhados, ela determina a avaliação, uma série de coisas. Então, essa escolha não é uma escolha qualquer, é uma escolha muito importante, porque se você escolhe como justificativa para a educação maker a questão do trabalho, a questão da competitividade, apesar de ser uma justificativa importante, eu acho que ela deixa de lado o que é o maior ganho que a gente pode ter com esse tipo de educação, que é dar ao jovem uma nova arma, um novo instrumento, novas ferramentas para ele expressar ideias. Do mesmo modo que a gente dá o lápis e o papel para o jovem escrever e expressar ideias por escrito, a gente dá essas tecnologias para o jovem expressar ideias sobre invenções que ele queira criar, sobre novas soluções para problemas do cotidiano, sobre uma série de coisas que não são coisas que podem ser somente escritas, elas precisam ser construídas.
Então, dar ao jovem uma nova ferramenta de expressividade, eu acho que é fundamental. E essa ferramenta é particularmente importante porque hoje o jovem ele não pode só consumir tecnologia, ele tem que produzir tecnologia, e esses espaços são espaços de produção de tecnologia. A segunda coisa que eu queria falar é sobre três armadilhas muito comuns na questão da educação maker. E a primeira é o que eu chamo da síndrome do chaveiro. Então, a síndrome do chaveiro funciona mais ou menos assim. Você traz os alunos para o espaço maker e diz para os alunos, vamos imprimir um chaveiro na impressora 3D. Daí todo mundo imprime o chaveiro, volta para casa, mostra o chaveiro para os pais, para os amigos, e todo mundo fala, eu adorei esse chaveiro, faz um para mim, faz mais um chaveiro, e o aluno fala, ok, então no dia seguinte ele vai lá e baixa da internet mais outros chaveiros, imprime mais uns chaveiros e leva para casa, dá para os amigos, Então, no fim, o espaço maker ele vira um espaço de produção de objetos triviais, como um chaveiro, de presentinhos um para os outros, tudo mais, de coisas muito simples. E como essas coisas têm um valor externo muito grande, né? O chaveiro impresso na impressora 3D parece uma coisa incrível. Então o aluno ele se contenta com essa gratificação imediata de fazer coisas muito simples no espaço maker, de fazer uma luz piscar, de imprimir um chaveiro, de cortar uma plaquinha com nome e tal, e ele nunca vai além disso. Então essa síndrome do chaveiro é quando o aluno ele fica preso nesses projetos muito simples, muito pequenos, muito pouco sofisticados, e eu vejo isso em muitos lugares do mundo. Então esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é manter o espaço maker ou a educação maker como programa extra classe, como um programa que acontece depois da aula. E o problema disso é que ele gera o que a gente chama de autosseleção. Então, o aluno que já se identifica com essas ferramentas, ele acaba se inscrevendo para trabalhar no espaço maker, e ele fica melhor ainda, aprende mais coisas ainda, mas os alunos que nunca trabalharam nesse espaço não se identificam com esse trabalho e não vão se inscrever para uma atividade extra classe. Então o que acontece é que você acaba aprofundando as diferenças entre os alunos em vez de democratizar essas ferramentas. Então essa coisa de ser sempre uma coisa extra classe eu acho que é problemática, então é importante trazer a educação maker para dentro do currículo, ou seja, redesenhar as aulas de ciências, redesenhar as aulas de matemática, redesenhar as aulas de história e colocar elementos da educação maker dentro dessas aulas para os alunos aprenderem de um jeito diferente, mas não só alguns alunos, todos os alunos. E a outra coisa que eu queria falar é a questão que em inglês a gente chama de hype, né? É a curva do hype, ou seja, é a curva do exagero. Então, no começo, todo mundo quer fazer educação maker, todo mundo compra impressora 3D, todo mundo compra cortadora laser e tal, porque é a hora do hype, das expectativas exageradas. Todo mundo cria um espaço maker, todo mundo anuncia um programa, mas daí as pessoas começam a perceber que não é tão simples assim. Ou seja, você põe uma impressora 3D, mas os alunos não vêm. Você percebe que você precisa formar o professor, você percebe que você precisa reescrever currículos e tudo mais e fazer mudanças na estrutura da escola. E isso muitas vezes é desconfortável. E daí as pessoas se desestimulam e acabam abandonando o projeto. Então a hype curve ela sobe quando a gente tem essas expectativas exageradas e depois ela cai vertiginosamente. E daí vem a imprensa e fala projeto maker da universidade tal ou do colégio tal não funcionou, abandonado, todos os equipamentos com teias de aranha e tudo mais. E claro, isso é um resultado que a gente não quer. Então, o que eu acho que é importante pensar na educação maker é pensar como um projeto de longo prazo, ou seja, de 10, 15 anos, e ter um plano estratégico para abordar escolas, sistemas escolares, governos, e sistematicamente construir ações de longo prazo com o objetivo, como eu falei no começo, não só de implementar um programa, mas de mudar o jeito que se ensina na escola.
E isso eu tenho feito na Dinamarca, em Hong Kong, no Brasil, nos Estados Unidos, na Finlândia, na Tailândia, trabalhando com uma série de parceiros nesses países, né, nesses lugares, criando conjuntamente planos estratégicos de implementação de educação maker em escolas públicas e privadas. E eu acho que esse planejamento estratégico ele é absolutamente fundamental, porque é só assim que a gente vai democratizar essas tecnologias, porque hoje em dia a gente sabe como fazer isso em uma escola, não é nenhum mistério, a gente sabe como implementar um espaço maker em uma escola com recursos, né? Uma escola privada, por exemplo. Agora, o que é importante é implementar isso em dezenas ou centenas de escolas públicas dentro das realidades dos sistemas públicos de ensino. E é isso realmente que vai determinar o sucesso dessa nova filosofia, ou desse novo tipo de educação, porque não é dando mais recursos para o aluno que já tem privilégio que a gente vai melhorar a vida dos jovens e a situação da educação em Portugal. A gente vai melhorar a situação da educação em Portugal quando a gente der ferramentas para as escolas públicas, para as escolas que atingem um grande número de alunos, para essas escolas realmente mudarem e poderem oferecer experiências mais ricas de aprendizado para os alunos. Então, a gente tem trabalhado muito em treinar equipes locais para treinamento, para planejamento estratégico, e uma grande surpresa, planejamento estratégico baseado em pesquisa funciona, né? É uma coisa que não era para ser surpreendente, mas em educação a gente tantas vezes improvisa, tantas vezes faz as coisas meio sem muito planejamento. E eu mesmo já trabalhei em muitos projetos onde as pessoas tinham ótimas ideias, mas não sem um planejamento estratégico, e daí as coisas vão se atropelando e acabam não funcionando. Quando a gente tem os recursos, tem pessoas capacitadas e tudo mais, as coisas funcionam. Eu tenho visto isso, agora acabei de voltar da Dinamarca, onde eles têm um programa espetacular de educação maker. A gente está construindo isso também no Brasil, na cidade de Sobral e em vários outros lugares. E espero trabalhar com Portugal, com vocês, com equipes de pesquisadores e professores de Portugal, que é um país que eu tenho uma ligação muito grande, é claro, por ser brasileiro, mas por ter visitado muitas vezes e conhecer o trabalho espetacular que Portugal fez em tantas áreas da educação. E hoje Portugal é até um exemplo que eu vejo nos jornais brasileiros e mesmo às vezes nos Estados Unidos. Depois né, as pessoas falaram muito da Finlândia, de outros países, e agora estão falando de Portugal como um exemplo de educação. Isso me deixa, como brasileiro, me deixa muito orgulhoso. Então eu espero poder trabalhar juntos, poder criar alguma coisa para ajudar a educação maker a se espalhar para Portugal, dentro dessa perspectiva de empoderamento do jovem, de mudar a escola, porque a gente não pode hoje em dia, estando numa época de tanta desigualdade, de tanta turbulência política e econômica e de uma urgência incrível sobre a questão ambiental, nessa época a gente não pode mais ter uma escola que diga para o jovem: aprenda esse conteúdo para daqui a 15 anos, memorize isso que daqui a 15 anos você vai precisar. Hoje a gente tem que ter uma escola que ensina, claro, sempre pensando no amanhã, mas ensina o que é útil, o que é relevante para o jovem, o que vai possibilitar o jovem participar da sociedade, ter uma participação cívica importante desde já. E é isso que os jovens, vocês viram na greve do clima que aconteceu em setembro, é isso que os jovens estão pedindo e é isso que eles estão fazendo, independente da escola ajudar ou não. E imagine o que a gente pode conseguir se a escola, em vez de estar contra isso, ela estiver a serviço do empoderamento do jovem e da transformação social. Então, muito obrigado, de novo, muito obrigado pelo convite, Ana. Uma pena não poder estar aí, mas espero que da próxima vez consigamos. Um grande abraço.